Um errinho de configuração, uma coisa que passa batido no dia a dia. E é só isso que um invasor precisa para, em questão de minutos, tomar controle total de um sistema Windows. Parece exagero, né? Mas a verdade é que hoje a gente vai abrir o capô e mostrar uma das portas dos fundos mais perigosas e exploradas que existem. E o pior, ela não precisa de vírus nem de um exploit super avançado para funcionar. Ok, então vamos lá. Pensa na seguinte cena. Um atacante consegue um acesso bem básico, sabe? Uma conta de usuário comum, sem privilégio nenhum, sem poder para fazer quase nada. Só que, em vez de levar dias ou semanas tentando escalar em, sei lá, menos tempo do que leva para tomar um café, essa conta vira o administrador supremo da máquina. Controle total. Parece coisa de filme, mas acontece todo dia. Muito mais do que a gente imagina. E é aqui que a coisa fica assustadora. O que torna essa falha tão perigosa é que ela simplesmente passa por baixo do radar de tudo que a gente confia. Não tem vírus para o antivírus pegar, não é um exploit de milhões de dólares, um zero-day complexo, não vai ter nenhum alerta vermelho piscando na tela. É silencioso. É a exploração de um erro de configuração básico, fundamental, que provavelmente está aí agora em inúmeros sistemas por aí. Olha só, não sou eu que estou dizendo isso. A própria Microsoft bate nessa tecla o tempo todo na documentação oficial deles. Proteger o acesso privilegiado às contas de administrador é tipo o alicerce da casa. Se esse alicerce racha, a casa inteira desmorona, não importa o quão sorte sejam as paredes. E a falha que a gente vai ver hoje, ela ataca exatamente isso, o alicerce. Então, vamos começar a puxar o fio desse novelo. Essa tal porta dos fundos não é um malware que alguém instalou. Pelo contrário, é uma peça legítima do próprio Windows, uma ferramenta do sistema que, por causa de um descuido na configuração, vira uma arma na mão de quem não deve. Para a gente entender isso, a gente precisa falar sobre os serviços do Windows. Pensa neles como a equipe de manutenção que trabalha 24 horas por dia nos bastidores do sistema. Eles cuidam da rede, das atualizações, da segurança, de tudo que é crítico. E para poderem fazer esse trabalho pesado, muitos deles rodam com um superpoder, a conta System. Essa conta é o chefão de tudo. É mais poderosa que qualquer administrador. Beleza. Agora, vamos trocar de chapéu. Vamos pensar como atacante. Ele conseguiu um pezinho dentro do sistema, um acesso básico. O que ele faz? Ele não vai sair caçando vulnerabilidades super complexas. Não. O primeiro passo é sempre procurar a fruta mais baixa no pé. O erro mais simples, mais comum. O caminho de menor resistência. E esse objetivo tem nome e sobrenome no mundo da segurança: escalação de privilégios. O framework MITRE ATK&C, que é tipo o manual de táticas dos hackers, define isso muito bem. É a arte de transformar um acesso de visitante num acesso de dono do prédio. E essa configuração que a gente está investigando, ela é um dos métodos clássicos de livro para fazer exatamente isso. Esta fase de reconhecimento é super rápida e silenciosa. O atacante roda alguns comandos básicos para listar todos os serviços que estão rodando na máquina. Ele está de olho em duas coisas principalmente. Primeiro, com que poder, com que privilégio cada serviço roda. E segundo, e aqui está o pulo do gato, de qual pasta o programa daquele serviço está sendo executado. Ele está procurando por uma coisa bem específica, um detalhe que a maioria das pessoas nem nota. E é exatamente aqui que um detalhe minúsculo, uma coisinha que parece totalmente inofensiva, se transforma numa brecha de segurança catastrófica. O segredo está na maneira como o Windows, às vezes, interpreta o endereço, o caminho até o arquivo executável de um serviço. Dá uma olhada nesse caminho de exemplo. É super comum, né? Um programa instalado lá na pasta Arquivos de Programas. O problema, o detalhe fatal que todo mundo ignora, está bem na nossa cara. Os espaços. Program Files tem um espaço. Company Software tem um espaço. Pra gente isso não é nada, mas para um atacante, isso é um convite. Aí vem a pergunta de $1 milhão. E se, na hora de configurar esse serviço, a pessoa esqueceu de colocar esse caminho inteiro entre aspas? O que será que o Windows faz? Ele não é tão esperto quanto a gente pensa. Ele não lê o caminho todo de uma vez. Ele vai lendo até encontrar o primeiro espaço. E aí ele para. E o que ele faz quando para? É surpreendente. O sistema, na sua lógica, pensa: o caminho deve ser só até aqui. E ele tenta executar um programa chamado program.exe, que estaria na raiz, no C2 pontos. Claro que esse arquivo não existe, né? Pelo menos não deveria. Então a tentativa falha. Mas o Windows não desiste. Como a primeira tentativa deu errado, ele tenta a segunda. Ele pega o próximo pedaço do caminho e tenta executar C2 pontos /programfiles/company.exe.
É essa sequência de tentativas, essa confusão do sistema operacional, que cria a brecha perfeita para o ataque. Agora junta as peças. Se um atacante tiver permissão de criar arquivos na raiz do sistema, no C dois pontos, e isso é mais comum do que se imagina, o que ele faz? Ele cria um programinha malicioso e salva com o nome program.exe. Simples assim. Na próxima vez que o sistema reiniciar ou que aquele serviço for iniciado, o Windows vai procurar, vai achar o arquivo do atacante primeiro e vai executá-lo. E o pior, com todos os superpoderes da conta System. Pronto. Agora que o mecanismo está claro, é hora de dar nome aos bois. Essa vulnerabilidade clássica, perigosa e infelizmente muito comum tem um nome. Chama-se Unquoted Service Path. Em bom português, caminho de serviço sem aspas. Um fantasma que assombra sistemas Windows há décadas. Resumindo, é a tempestade perfeita. Um erro bobo de sintaxe, a falta das aspas, combinado com permissões de pastas mal configuradas. Isso permite que qualquer usuário com acesso básico engane o sistema, fazendo ele rodar um código malicioso com nível máximo de poder. Não precisa de nada complexo, é só explorar uma falha na lógica do próprio Windows. E uma vez que o atacante consegue acesso como system, bom, aí o jogo acabou. Game over. Não estamos mais falando de roubar um arquivo ou outro. Estamos falando de ser o dono absoluto da máquina. Com esse poder todo, o estrago é completo. O atacante pode desligar o antivírus, o firewall, qualquer defesa. Pode criar contas de administrador escondidas para ele mesmo. Pode literalmente puxar todas as senhas salvas direto da memória do computador. Pode instalar um ransomware e criptografar tudo. E o mais importante, ele consegue criar persistência, ou seja, garantir que o acesso dele continue ali mesmo que o computador seja reiniciado. A máquina vira um ponto de partida para atacar toda a rede. Mas calma, a notícia boa é que apesar do estrago ser gigante, a solução é surpreendentemente simples. Para se proteger disso, não precisa de um software caríssimo. Precisa de atenção aos detalhes e de boas práticas de segurança. De novo, o MIT ATT nos dá um mapa da mina. A ideia é criar uma defesa em camadas. A primeira camada, apertar as permissões. Ninguém além do sistema deveria poder criar arquivos em pastas críticas como a raiz do C. Segunda camada, auditar. Ficar de olho, procurar ativamente por serviços com essa falha. E a terceira, e talvez mais importante, o princípio do menor privilégio. Usuários comuns não precisam e não devem ter permissão para mexer nas configurações de serviços. Traduzindo isso para um plano de ação, um checklist prático. Primeiro, auditar. Existem ferramentas e scripts que varrem o sistema em segundos procurando por isso. Achou? Passo 2. Remediar. A correção é só ir lá na configuração do serviço e colocar as benditas aspas. Terceiro, e o mais crucial, fortalecer. Trave as permissões das pastas para impedir que um atacante consiga plantar o arquivo malicioso. E por último, monitorar. Fique de olho em qualquer serviço novo que seja criado ou modificado. No fim das contas, a grande lição é esta. As ameaças mais perigosas nem sempre são aqueles exploits super sofisticados que a gente vê nos filmes. Muitas vezes, o perigo real está num erro de configuração simples, numa coisinha que foi esquecida. É a higiene básica do sistema. Um detalhe que passou batido pode ser a única porta que o invasor precisa encontrar aberta. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se uma falha tão antiga e, de certa forma, tão simples ainda é tão comum, quantos outros errinhos assim podem estar escondidos por aí, bem debaixo do nosso nariz? A segurança de verdade começa com essa curiosidade, com o questionamento. E aí, se essa análise ajudou a enxergar algo novo, não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conhecimento. E deixa um comentário aí embaixo dizendo o que achou ou que outra falha a gente deveria investigar. Um grande abraço cibernético.